Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo, Sérgio de Atualidades, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a era Trump, gabaritando as nossas questões. Vem que eu estou te esperando. Volta lá na aula sobre Estados Unidos, volta lá na aula sobre a chamada era Trump, para a gente poder chegar aqui e resolver as questões da maneira mais fácil, mais objetiva possível. Olha a primeira questão. Ela diz o seguinte: dado que o presidente eleito, Donald Trump, articulou uma visão coerente dos assuntos externos, parece que os Estados Unidos devem rejeitar a maioria das políticas do período pós-45. Para Trump, a OTAN é um mal necessário. A corrida nuclear é algo bom. O presidente russo, Putin, é um colega admirável. Os grandes negócios vantajosos apenas para nós, norte-americanos, devem substituir o livre comércio. Anota, isso aí são tendências da chamada era Trump e da desglobalização. Segue. Com seu estilo peculiar para não dizer outra coisa, uma peruca loura puxada para o lado que não faz chapinha, uma gravata que passa do cinto, isso é totalmente contra a etiqueta, e nunca usa o terno abotoado em eventos formais. Não rola. Continua. Estou aprendendo esse estilo aí com o professor Saulo Formiga, tá? Que eu não sei essas coisas não. Donald Trump está forçando uma pergunta que provavelmente deveria ter sido levantada há 25 anos. Os Estados Unidos devem ser uma potência global que mantenha a ordem mundial, é a tal da Pax norte-americana, inclusive com o uso de armas, como disse o Roosevelt, lá na chamada política do Big Stick. Fale macio, mas se necessário, use a força, use o porrete. Curiosamente, a morte da antiga União Soviética após a Guerra Fria não provocaram imediatamente esse debate. Na década de 90, manter um papel de liderança global para os Estados Unidos parecia ser barato. Afinal, outras nações pagaram pela Guerra do Golfo, Guerra do Golfo Pérsico, e as primeiras intervenções no Iraque e no Afeganistão. Nesse conflito e nas sucessivas intervenções norte-americanas da antiga Iugoslávia, o custo e as perdas foram baixos. Então, no início dos anos 2000, os americanos foram absorvidos pela consequência do 11 de setembro, pelas guerras Iraque e Afeganistão, pelos ataques terroristas que se seguiram. Agora, para melhor ou para pior, o debate está em nossas mãos. É a era Trump. Vamos lá. A chamada política do Big Stick, grande porrete, desenvolvida pelo presidente Roosevelt, manifestou-se por meio de quê? Olha a alternativa, letra C. Política do Big Stick. Fale macio, mas se necessário, use a força, use a intervenção militar. Os Estados Unidos, na era Trump, fez isso em momentos específicos e estratégicos, como na Guerra Civil Síria, o que serviu para aumentar a popularidade do presidente norte-americano dentro do território dos Estados Unidos. Então, essa primeira, letra C, ó, intervenções diretas e indiretas em assuntos internos, na Guerra Civil Síria e, lógico, nas políticas latino-americanas. Ok? Tranquilo? Olha a segunda. Um dos principais lemas da campanha do Trump foi... Augusto, isso daqui não vai rolar, não. Make America Great Again. Hã? Estados Unidos, a América, grande de novo. Tal lema pode ser considerado associado a quê? Olha a letra. Os Estados Unidos deve ser uma potência global que mantenha a ordem mundial. Os Estados Unidos devem ser esse ponto de equilíbrio no mundo, consolidar a tal da Pax norte-americana. Olha a terceira questão. Vou construir um grande muro, e ninguém constrói muro melhor que eu, acreditem. Para além disso, vou fazer com que o México pague esta construção. Essa foi a frase do Trump. O tal muro do Trump, onde o México pagaria pela construção desse muro. Muro esse que não foi construído, porque o orçamento extrapolou 12 bilhões e o Congresso norte-americano não concordou com isso.
Essa fala do presidente dos Estados Unidos remete a uma região de conflito. Qual é essa região? Fronteira Estados Unidos e México. Entre os Estados Unidos e o México, quem é que você tem? Aqui, ó. Você tem o Rio Grande, que limita os Estados Unidos e o México e se configura como um tipo de fronteira natural, com uma significativa carga simbólica por servir de passagem entre a cidade mais violenta do mundo, cidade de Juarez, e a segura cidade de El Paso. Cabe lembrar, turma, que no ano passado, uma imagem muito forte percorreu as redes sociais. Um pai, um mexicano, tentando atravessar o Rio Grande para chegar nos Estados Unidos, com a sua filha nos braços, acabou morrendo na tentativa da travessia. Essa imagem do pai com a filha embaixo da camisa, ela foi impressa e foi levada para uma sessão do Congresso norte-americano. Lógico, para poder pressionar o governo norte-americano para rever a política migratória Estados Unidos e México, tá bom? Então aí, terceira, letra A. Olha a quarta questão. Atente para o seguinte excerto sobre a geopolítica do século XXI. Devido a todo o seu potencial econômico, enorme população e localização geográfica próxima, a China, a Índia e a Rússia desempenham um papel estabilizador na política mundial, que permite também aos três países solucionarem determinados problemas entre si através do diálogo. Considerando que o excerto acima e o que se sabe sobre a geopolítica do século XXI, é correto afirmar o quê? Olha, letra A. Os Estados Unidos encaram o fortalecimento da cooperação China e Rússia como uma ameaça à hegemonia mundial norte-americana. Lembra da Guerra Civil Síria? De um lado você tem os Estados Unidos, a França e a Inglaterra contra o governo sírio, e do outro lado você tem a Rússia e a China a favor do governo sírio. Portanto, quarta questão, letra A. Vamos para a quinta? Em junho de 2017, o governo dos Estados Unidos se retirou do Acordo de Paris, assinado em 2015 por 195 países. O Acordo de Paris, ele estabeleceu uma redução na emissão de gases poluentes. Seria ali uma reafirmação do chamado Protocolo de Quioto. Em 2015, o Acordo de Paris, ele deixou muito claro que a temperatura do planeta já estaria aumentando em cerca de 1,5 graus e que o planeta não suportaria um aumento acima de 2 graus. Vamos lá. Sobre as medidas previstas no acordo para a redução da emissão de gases do efeito estufa e o motivo da saída dos Estados Unidos do acordo, você tem, ó, letra B. São medidas, preste atenção, são medidas propositivas e os países signatários deverão definir metas para os próximos anos. Os Estados Unidos não concorda que nenhum país externamente, nenhum acordo externo controle a emissão dos seus gases. Letra B. Afinal de contas, o governo norte-americano atual, o governo do Trump, é um governo que nós chamamos de céticos do clima. Eles não acreditam que as intervenções humanas, que a queima de combustíveis fósseis provoca mudanças significativas no aquecimento do planeta. O governo atual norte-americano é ceticismo climático. E você, acredita no aquecimento global? Não interessa, a prova do Enem acredita. Então, aquecimento global é resultado de queima de combustíveis fósseis. Letra B, beijo, fiquem com Deus, tchau, fui.